de retangular para polar. Quando eu tenho na forma retangular, eu tenho, na verdade, uma componente no eixo real e uma componente no eixo imaginário, para cima ou para baixo. Como a gente está trabalhando aqui, o próximo assunto dessa semana está sendo indutores, vamos trabalhar com ele viradinho para cima, que é como aparece geralmente a reatância indutiva, certo? Mas pode estar para baixo também. Então, vamos lá. Eu tenho sempre na forma A mais JB ou A mais BI, né? Forma complexa, retangular, e eu quero achar o módulo do vetor e o ângulo que ele faz com o eixo dos reais, tá? Aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. Bom, o que eu quero, na verdade, é achar, quando eu quero na representação polar, o vetorzinho aqui azul, o módulo dele, e o ângulo que ele faz com o eixo real, tá? Ok, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho aqui um triângulo, né? Se vocês forem ver aqui, ó, eu tenho, vou botar a setinha aqui, ó, eu tenho aqui a hipotenusa, um dos catetos é o A, e o outro cateto aqui é o B, certo? Oposto ao ângulo θ eu tenho o B, e adjacente ao ângulo θ eu tenho A. Então isso aí já ajuda também a calcular o ângulo θ, uma vez que eu tenho A e B, tá? Para calcular o ângulo θ, eu posso usar o arco tangente, porque daí eu tenho A e tenho B, né? Arco tangente relaciona os catetos, né? Então fica mais fácil do que arco seno ou arco cosseno, porque eles usam a hipotenusa, eu ainda não tenho ela, não calculei. O arco tangente nada mais é do que o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou a parte imaginária divididas pela parte real. Então aqui seria B sobre A, eu vou calcular o arco tangente, lembrando que normalmente a gente tem que ajustar a calculadora para trabalhar com graus, né, se for em graus, ou radianos, se no exercício a gente estiver trabalhando com radianos, tá? Bom, ok. Para calcular o x, que na verdade é o módulo, é o comprimento desse vetor aqui, tá? Eu preciso, na verdade, achar o valor da hipotenusa, tá? Bom, como é que eu faço isso? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o x vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso é uma maneira de fazer, tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Existe uma outra forma, que é quando a gente quer converter de polar para retangular, que não é o caso aqui, porque esse vocês acertaram, mas só relembrando, né? Vai trabalhar com cosseno e seno, tá? Bom, esse foi o exercício que eu vi que teve alguns erros. O segundo exercício, eu vou dar uma pausa aqui que eu vou pesquisar lá e já trago aqui. Olhei aqui o exercício, tá? Observa o seguinte, é o exercício 4, ele trabalha com 3 impedâncias em paralelo, e a maior parte de você se perdeu aqui, ó, na hora de fazer, porque como elas estão em paralelo, é 1 sobre o inverso do Z1, mais o inverso do Z2, mais o inverso do Z3. E quando vocês forem trabalhar com o inverso dessa aqui, vocês se perderam. Esse aqui eu acho que vocês, na maioria, converteram legal, esse também, mas aqui vocês perderam. Então eu vou colocar impedâncias diferentes, para não ficar os mesmos valores, e vou resolver o exercício de uma forma parecida e dar oportunidade para vocês recuperarem esse exercício aí, tá? Depois eu vou falar sobre esse último aqui também, que todo mundo... Então vamos voltar lá, desliga a setinha aqui, e vamos lá para o nosso exercíciozinho. Então eu coloquei 3 impedâncias e vou trabalhar com elas em paralelo, tá? Para somar impedâncias em paralelo, eu
para achar a impedância equivalente, né, o meu Z equivalente aí, eu vou ter que fazer o seguinte: o inverso da soma dos inversos, de 1 sobre 1 mais J2, mais 1 sobre 0 mais J2, mais 1 sobre 2 mais J0. Esse aqui, 0 mais J2, 0 mais J2 é fácil converter para a forma polar. 2 mais J0 também é fácil de converter para a forma polar, porque é direto, né? Eu tenho aqui, ó, 2 na parte imaginária e 0 na parte real. Então eu já posso dizer qual é o tamanho desse vetor. Bom, esse vetor ele não tem componente real, nem para eu achar um vetor na diagonal e calcular o ângulo. O ângulo é 90 para cima, então é mais 90 o ângulo. E o módulo, que é o tamanho do vetor, tá? Como ele tem que estar só com uma componente, eu também sei, é 2. Então ele é 2 com ângulo de 90. Já esse aqui que só tem parte real, quando tem parte real, ele está deitado sobre o eixo dos reais. Então ele está aqui, ó, tem 2 na parte real e não tem parte imaginária. Qual é o ângulo que ele faz? Ângulo de 0 grau. Então ele tem tamanho 2 com um ângulo de 0 grau, certo? Converti. Já esse aqui, para converter para polar, e vocês devem estar se perguntando por que esse cara está convertendo para polar, porque é mais fácil de eu trabalhar com inversão na forma polar. Mas depois eu vou ter que converter para retangular para fazer a soma. Existe uma maneira de eu fazer a inversão sem ter que trabalhar na forma polar? Existe, eu posso trabalhar na forma retangular, eu mostro depois, tá? Bom, aqui o que eu tenho? Eu tenho 2 na parte imaginária e 1 na parte real. Eu vou ter que achar o equivalente aqui, ó, e achar o ângulo θ. Como é que eu acho isso? Bom, vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, esse é o módulo, com um ângulo que é o arco tangente de 2 sobre 1, tá? De 2 sobre 1. Como foi feito no exercício anterior ali, tá? Isso aqui vai dar raiz de 5 com um ângulo. Bom, aí a gente vai ter que calcular aqui na calculadorazinha, tá? Então agora eu vou reescrever aqui do lado para depois apagar e não deixar tão bagunçado. Sobre 1 sobre raiz de 5, ó, vamos trabalhar nesse primeiro denominador aqui, ó. Nesse aqui, tá? 1 sobre raiz de 5 com ângulo de 63. Como é que faz a inversão disso? Inverte o módulo e troca o sinal daqui. Então, vai dar 1 sobre raiz de 5 com um ângulo de menos 63,43 graus. Mais 1 sobre 2 com um ângulo de menos 90 graus. Vou desligar essa seta aqui. Mais 1 sobre 2 com um ângulo de menos 0, ou 0, mesma coisa, tá? Ok. Fica ruim de somar isso aí, tá? Então agora eu teria que fazer a conversão para a forma retangular. Então vai ficar 1 sobre raiz de 5 com aquele ângulo ali é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 5 vezes o cosseno de menos 63,43 mais J, 1 sobre raiz de 5 vezes o seno de menos 63,43 graus, tá? É o único que vai dar trabalho, os outros dois não dão, tá certo? Por que os outros dois não dão? Porque 1 meio com ângulos de menos 90 é 1 meio
Tem ângulo? Tem. É 90? É. Então eu posso fazer a conversão direta. Menos 90 é menos J. Menos J. Não tem zero, né? É menos J. É zero menos J. Podemos botar assim. Tá? Não tem parte real. Menos J. E qual é o valor ali? 1/2. Mais. Esse aqui tem parte real e não tem parte imaginária. Então, 1/2 mais J0. Ficou faltando só o primeiro ali, tá? Que é 1 sobre raiz de 5, que multiplica o cosseno mais JC. Então, esse a gente vai fazer a conta ali. Vamos lá para a nossa calculadora. Agora eu posso fazer a soma normalmente, tá? E agora, pessoal, a gente converte de novo para polar para achar a impedância final. Ou a gente trabalha aqui com o conjugado, tá? Então, em vez de converter para polar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que se trabalha com o conjugado. Então, vou mudar a cor. A gente multiplica isso aqui pelo conjugado em cima e embaixo, tá? O conjugado vai ser o 0,7 mais J 0,9. E aqui embaixo, ó, 0,7 mais J 0,9, tá? Então eu multiplico em cima e embaixo. Como é que é a conta? Vai ser, aqui em cima já dá 0,7 mais J 0,9. E na parte de baixo, eu vou fazer ali, ó, 0,7 vezes 0,7, mais 0,7 mais vezes J0,9, e assim vai, tá? Zero vírgula sete divididos por 1,3. Dá quase 0,5, dá 0,54. Mais J. 0,9 por 1,3. 0,69. Vamos deixar assim. Ohms, tá? Se eu quisesse achar isso aqui na forma polar, eleva esse termo ao quadrado, soma, extrai raiz. Então vamos lá. Isso aqui ao quadrado mais 0,54 ao quadrado extrai raiz quadrada, 0,77, extrai raiz, 0,88. E o ângulo vai ser o arco tangente de 0,69 por 0,54. Aí eu tenho aqui, ó, o arco tangente de ponto 69 divididos por ponto 54. 51,95. Tá.
Agora, se eu fizer a mesma coisa, só que convertendo o 0,7 e o 0,9 para polar e depois fazendo a inversão, tá? Tem que dar a mesma coisa. Então, aqui, ó, 0,7 menos J 0,9, convertendo para retangular, vai ter que dar aqui a raiz quadrada de 0,7 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado, tá? Com um ângulo que vai ser o arco tangente de menos 0,9 por 0,7, tá? Já vamos fazer o arco tangente para ver se o ângulo bate com um sinal invertido, tá? Então, arco tangente de ponto 9 divididos por ponto 7. 52, 12. Deu um errinho ali por causa dos arredondamentos, tá? 52, 12 graus. Eu botei positivo, tem que botar um menos na frente porque eu esqueci do 0,9, tá? 0,7 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado extrai raiz. Ponto 7 eleva ao quadrado. Isso aí, mais ponto 9 eleva ao quadrado. 1,3, extrai raiz de 1,3, 1,14. Tá. Só que eu tenho que inverter, porque na verdade é 1 sobre isso, né? 1 sobre 1,14 com um ângulo de menos 52, 12 graus. Bom, o ângulo é fácil, né? Vai dar um ângulo de 52, 12 graus, é só inverter o sinal. Só que aqui vai ter que ser 1 sobre 1,14. Quanto será que dá esse 1 sobre 1,14? Tem que inverter esse número aí. Zero 0,877. Olha lá. 0,877, 0,88 e o ângulo também, por causa dos arredondamentos, eu não usei todas as casas. Então, trabalhar com os complementos ou trabalhar aqui na conversão, vocês podem decidir. A princípio, a gente está adotando como critério converter para polar quando eu quero fazer a divisão e trabalhar na forma retangular quando eu quero fazer soma, tá? Evidentemente que multiplicação também é na polar e evidentemente que subtração vai ser na retangular. Sem raiz de 2 vezes o seno de ômega t mais θ, né? Eu dava o ângulo ali e tal. Isso aqui eu tenho que pegar e gerar o fasor V. O fasor é sempre o VRMS com um ângulo θ. Θ já é dado, então é só transportar daqui para cá, certo? Se é 10 aqui, vai ser 10 aqui. Se é 0 aqui, 0 aqui, tá? Bom, só que para calcular o VRMS, eu tenho que pegar lá o valor de pico e dividir por raiz de 2 para obter o VRMS. Tá? Obviamente, essa conta aqui é a mesma coisa que multiplicar por raiz de 2 e depois dividir por 2. É a mesma coisa, tá? Só porque a gente tira o raiz de 2 de baixo, então multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Por isso que dá aquela conta lá, que o VP vezes raiz de 2 sobre 2 é igual ao VRMS. Mas isso aqui é a mesma coisa, tá? Quanto que é o meu V de pico? Meu V de pico é 100 raiz de 2. Quanto vai ser o meu VRMS? Vai ser o V de pico por raiz de 2, que é 100 raiz de 2 sobre raiz de 2, que vai dar 100 volts. Então, vai dar 100 com um ângulo θ, que eu não sei quanto que é, tá? Não olhei no exercício. Ou era 10, já nem lembro mais. É 10. O exercício era 10 raiz de 2 aqui, ó. Tá? E o ângulo era 20.
Então, vai ser 10 raiz de 2 sobre 2, tá? E o ângulo vai ser de 20 graus. Mas aqui no meu exemplo eu fiz com 100. Lá vocês ajustem para o exercício de vocês, tá? Depois vai dividir pela impedância na forma polar e vai achar o valor. Certo, pessoal? Se eu tenho isso aqui, vamos supor que a minha corrente, meu fasor corrente, que é igual ao fasor tensão divididos pela impedância. E isso aí, vamos supor, eu não sei, tá? Que o meu fasor corrente deu 1 com ângulo de menos 30. Vamos supor, não sei, amperes. Esse 1 é RMS, é a corrente RMS. Para eu escrever isso no domínio tempo, I minúsculo de T, né, vai ser 1 RMS. Para converter para valor de pico, eu tenho que multiplicar ele por raiz de 2. Pico para RMS tem que dividir, porque pico é sempre maior que RMS, então eu tenho que dividir por raiz de 2. Quando eu tenho RMS e eu quero passar para pico, eu tenho que multiplicar por raiz de 2, tá? Vezes o seno do ômega t mais o θ. O θ é menos 30, então menos 30 graus. Amperes, tá? Está escrita a função no domínio tempo. Então, passei lá do domínio tempo, aqui ó, domínio tempo para domínio fasorial, faço todas as contas no domínio fasorial e depois passo de volta para o domínio tempo, tá ok? Então, vou mandar esse videozinho para vocês para que vocês consigam aí ajustar as coisas, refazer a lista e enviar ela completinha como recuperação paralela da AP01, beleza? Abraço para todos, pessoal, bons estudos aí, tô aguardando vocês. Abraço.